pílula foi sintetizada e distribuída pelo Instituto de Química da USP de São Carlos para pacientes com câncer sem que antes tivesse passado por testes clínicos. Na análise de medicamentos, este é um procedimento correto? Quais os riscos que estes pacientes correram? Nós já realizamos os ensaios para determinar a possível toxicidade. Em princípio, ela não é tóxica para a utilização em seres humanos em quantidades pequenas, nas quantidades que foram testadas. Mas certamente assim que você não pode colocar um material na cápsula, distribuir para pessoas, para consumo humano, principalmente sem conhecer realmente, de fato, qual é o conteúdo, qual é a origem de cada um dos componentes presentes nessa cápsula, porque certamente que um deles, ou mais do que um deles, poderia apresentar efeitos tóxicos, indesejados. Então, há protocolos que são seguidos no mundo inteiro relacionados ao desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Então, qualquer molécula, por exemplo, para ir para o mercado, para ir para uma prateleira, para ser aprovada como um medicamento, ela precisa passar por fases de testes que nós chamamos de fases de testes pré-clínicos e clínicos. A fase de testes pré-clínicos, ela envolve testes in vitro, em culturas, de células tumorais, por exemplo, em laboratório, e depois testes em vivo, em ratos, em camundongos. Se resultados promissores são obtidos nessas fases de testes in vitro e em vivo, então essa molécula pode passar para testes em vivo em animais de maior porte, como cachorros, beagles, porcos, macacos, enfim. Se os resultados ainda são promissores, aí ela pode entrar na fase de testes clínicos, que aí envolve pacientes, aí envolve seres humanos. Primeiro, um grupo de seres humanos sadios, sem enfermidade, para determinar, por exemplo, se ela é segura, se ela não é tóxica, se não apresenta efeitos colaterais indesejados. Se ela passa nessa fase, aí ela entra num grupo pequeno com pessoas que têm enfermidade, no caso, o câncer. E aí diferentes tipos de câncer em pequenos grupos. Se ela passa nessa fase e mostra-se realmente promissora para alguns tipos diferentes de câncer ou para uma determinada enfermidade, ela entra então num grupo maior de pessoas com a enfermidade, um grupo talvez de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, enfim. Esse é o caminho normal. Depois é que vem aí os marcos regulatórios até que chega numa prateleira, até que possa ser aprovado e chegar nas mãos do paciente. Mas todo esse caminho tem que ser seguido e só a ciência pode dar a resposta para isso. Professor, quando tiveram início as discussões sobre a necessidade de se desenvolver uma vacina contra a Covid, uma coisa que ficava bem clara é que o processo de desenvolvimento de uma vacina é um processo lento, justamente por todas as fases que são necessárias, né? Mas com a vacina para a Covid, isso tem sido agilizado, esse processo tem sido feito de uma forma mais rápida. Explica para a gente como é que funciona esse processo de desenvolvimento normalmente e por que com a vacina contra a Covid isso está sendo desenvolvido de uma forma mais rápida. Olha, Felipe, o período para desenvolver uma vacina segura e eficaz, desde as etapas iniciais até a aprovação, para ser distribuída para a população, é um período longo, de 10, 12 anos, mas ele pode até levar mais tempo. Por exemplo, nós estamos há 30 anos tentando desenvolver vacinas para doenças parasitárias tropicais, como chagas, malária, leishmaniose. Nós estamos há mais de 10 anos tentando desenvolver uma vacina para dengue e há cerca de 30 anos tentando desenvolver, por exemplo, uma vacina eficaz para o HIV. Então, primeiro, é preciso entender as doenças, descobrir que o organismo pode infeccioso que causa doença, são vírus, são parasitas, são bactérias, sequenciais, hoje não, isso é extremamente importante, e a gente desenvolver vacina. Uma vez identificado, então, e agora falando do vírus, no caso das vacinas de primeira geração, é preciso identificar o vírus, como no caso do coronavírus, ou usar um vetor não implicante, que seria um vírus atenuado, um vírus parecido, como usando um vírus, que é as vacinas de Oxford, da Johnson Johnson, e a Rússia, sim, elas usam. Ou então, usar outras formas mais recentes, mais que são plataformas de RNA mensageiro, como as vacinas da Pfizer e da Moderna. Depois, é preciso que as vacinas são seguras, elas conseguem a produção de anticorpos neutralizantes em células de memória, que são capazes de proteger as pessoas contra a infecção. E para isso, as candidatas vacinais, elas devem passar inicialmente por uma fase que a gente chama de fase pré-clínica, in vitro, uma fase pré-clínica em animais, que é fundamental, em pequenos animais, ratos, camundongos, hamsters, depois em macacos, onde se testa a segurança. Então, se as candidatas vacinais passam por essa fase pré-clínica em vivo e elas se mostram seguras, elas entram então em outras fases, chamadas fases 1, 2 e 3, mas agora em seres humanos. E aonde se avalia, por exemplo, a segurança é avaliada sempre, tanto na fase 1, como na fase 2, como na fase 3. Mas na fase 1, se ela se mostra segura num grupo pequeno de pessoas, por exemplo, que nunca contraíram a doença, no caso, nunca contraíram a Covid-19, ela vai para a fase 2, onde se continua avaliando a segurança, mas onde se avalia, por exemplo, o número de doses necessárias para induzir a imunogenicidade, se ela apresenta a produção de anticorpos, se anticorpos neutralizantes, se células de memória, por exemplo, células citotóxicas de memória, que envolve milhares de pessoas de diferentes localidades, sexo, raça, etnias, comorbidades, para ver se ela efetivamente protege as pessoas, por exemplo, de serem infectadas. Então, é testada com pessoas que nunca contraíram a doença, no caso, nunca contraíram a Covid-19, e aí elas vão, então, ficar expostas aos vírus, normalmente profissionais da área de saúde, e os grupos, os grupos são separados em dois grupos, um grupo que toma a candidata vacinal e um outro que toma um placebo. Infectadas, por exemplo, abrir o estudo e verificar se aquele número de voluntários infectados pertence ao grupo que tomou o placebo, que é uma vacina, por exemplo, que não faz mal, mas também não protege contra a Covid, ou se está naquele grupo que tomou a candidata vacinal. O ideal é que o maior número de voluntários infectados estejam no grupo que tomou o placebo, a vacina, por exemplo, que não protege ninguém. As razões para a rapidez nos avanços de uma vacina contra a Covid-19, elas são várias. Primeiro,
nós estamos no meio de uma pandemia. E essa pandemia, ela está afetando o mundo inteiro. Ela está afetando países de baixa renda, países de média renda e países de alta renda. Ela é uma ameaça mundial. Então você vê assim um número enorme de institutos de pesquisa, de empresas, né, do ramo farmacêutico e de pesquisadores envolvidos. Ela foi relatada no dia 31 de dezembro de 2019. Você vê que nós estamos agora quase completando um ano e os avanços já foram enormes, né? Então, assim, houve também um financiamento enorme, né? Nós temos muitos recursos financeiros sendo injetados no projeto, certamente muito talento científico, porque tem muitos pesquisadores muito talentosos envolvidos e um pouco de sorte também. Um dos fatores importantes lá no início, Felipe, foi o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Ele foi feito de forma muito rapidamente, né? Assim como o sequenciamento de eventuais mutações que estão ocorrendo no vírus, porque ele vai sofrendo mutações. Então, lá já em janeiro, menos de um mês depois, né, de que a Covid foi descrita, virologistas chineses já decifraram, né, o genoma, as informações genéticas do vírus em tempo assim recorde, né? Então, lá antes do final de janeiro, por exemplo, nós já conhecíamos a estrutura do genoma do vírus e também a descrição detalhada do vírus. Isso serviu para acelerar muito o processo de desenvolvimento de vacinas. Então, esse desenvolvimento também ele foi possível graças a muitos anos de pesquisa anterior, né, de vários cientistas, um conhecimento que foi acumulado durante muito tempo e que possibilitou uma resposta muito rápida para esse desafio. Por exemplo, você citou a Coronavac. A Coronavac é uma tecnologia, ela é baseada numa tecnologia que já existe desde os anos 50, que ela parte de um vírus inativado. A vacina da Coronavac, a candidata vacinal, né, a Coronavac, ela usa o mesmo princípio das vacinas para hepatite e influenza. Então isso aí ajudou muito, porque é uma tecnologia que a gente conhece. As outras vacinas que são chamadas a de Oxford, a da Johnson & Johnson, a da Rússia, a Sputnik V, elas são baseadas em um vetor viral, né? Então elas são realmente muito inovadoras, viu? Elas usam adenovírus como suporte e elas são esses adenovírus eles são transformados, eles são adaptados, por exemplo, para combater a doença e são plataformas rápidas e flexíveis. Provavelmente elas vão ser algumas das nossas vacinas do futuro vão ser baseadas nesses adenovírus. A candidata de Oxford, por exemplo, ela usa uma plataforma que é baseada em um adenovírus de chimpanzé. Esse vírus ele causa um resfriado comum em chimpanzés, um resfriado brando, né? As candidatas da Johnson & Johnson e da Rússia, elas usam adenovírus humanos. E com relação às outras que você citou, as vacinas da Pfizer e da Moderna, elas usam uma plataforma nova, que nós não temos nenhuma vacina hoje no mercado, que ela é baseada em RNA mensageiro, o mRNA. Só que o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, lá do governo, né, dos Estados Unidos, que inclusive é parceiro da Moderna, e a Pfizer também, a empresa Pfizer e a BioNTech, a alemã, elas já possuíam algumas plataformas tecnológicas de RNA mensageiro. A Moderna nunca colocou nenhuma vacina no mercado, mas no próprio nome ela tem, Moderna, as últimas 3 letras, RNA. Todas as plataformas que ela vem desenvolvendo de vacinas são baseadas em RNA mensageiro. Além do alto investimento, essas empresas desenvolvedoras, né, de vacinas, elas estão comprimindo, elas estão encurtando as fases, elas estão sobrepondo várias fases no desenvolvimento das vacinas, fazendo tudo de forma paralela, mas garantindo sempre a segurança que é fundamental. Elas não estão pulando fases, mas elas estão acelerando, de modo que as fases técnicas in vitro, e as fases técnicas in vitro, você tem anteriormente pequenos animais, elas foram feitas ao mesmo tempo, paralelamente. A fase técnica em animais, né, foi feita, em algumas vezes, em alguns casos, juntamente com a fase 1 já em seres humanos, em paralelo. As empresas estão fazendo as fases 1 e 2 em humanos ao mesmo tempo. A fase 2 e a fase 3 também ao mesmo tempo. E tem uma coisa que é importante também, né, que facilita o número de casos, por exemplo, de pessoas infectadas, ele é extremamente importante para que uma fase 3 seja feita de forma mais rápida. Várias dessas candidatas vacinais são testadas em fase 3 no Brasil, porque o Brasil tem um número crescente de casos, né? Nós chegamos no platô, aparentemente diminuiu um pouquinho a transmissão, agora já observamos de novo um aumento no número de casos. E para ter uma fase 3 mais rápida e bem sucedida, você precisa ter a infecção, você precisa ter o vírus circulando, para que as pessoas possam ter contato, os voluntários possam ter contato e possam ser infectados. Uma fase 3 ideal, ela deveria demorar pelo menos aí um período de um ano, sabe? Envolver milhares de pessoas de diferentes países, diferentes raças, etnias, sexo, faixa etária, comorbidades, sem comorbidades. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, então nós temos aí uma pressa. Então, quando não há possibilidade, por exemplo, como na fase 3, a única maneira é seguir o ritmo que é ditado pela ciência, né? Os estudos de eficácia em fase 3, eles dependem do tempo normal da ciência. Dependem de um acúmulo de casos para demonstrar se a vacina funciona, se ela tem eficácia em proteger. Então, após a análise interina, que é aquela análise preliminar que eu falei, o que pode ser adiantado é um licenciamento emergencial, né? Mas nós vamos licenciar a vacina, na verdade, sem conhecer a sua real duração de proteção,
a eficácia na prevenção de desfechos raros, por exemplo, como mortes, como hospitalizações. Nós não vamos conhecer, né, nessas análises interinas ainda, a eficácia em crianças, em adolescentes, em gestantes, né, em grávidas, porque isso aí demanda muito mais tempo, né? Essa é a lógica de termos um licenciamento mais rápido para determinados grupos populacionais, né, mas sem renunciar à segurança, né? E a eficácia, pelo menos, para a prevenção da Covid. Porque uma coisa é você estudar uma fase 3 com um número grande de pessoas, mas que você não consegue, né, em virtude da urgência, abranger todos esses fatores que eu falei para você, né? Porque quando a vacina for para o mundo real, que ela for aplicada na população real, é que ela vai ser aplicada, por exemplo, em pessoas que eventualmente tinham alguma comorbidade que não foi possível incluir, por exemplo, no ensaio de fase 3. Mas certamente, todos os avanços conquistados nesses 11 meses, eles são um marco extraordinário na história da ciência, né? Principalmente o desenvolvimento de vacinas.